tarde, sejam bem-vindos. Está começando aqui o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV. Estamos ao vivo para todo o litoral paulista e ao vivo também pela internet para o mundo inteiro, hein? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço ao Belisário Neto e ao Chiquinho Lopes também, né? Chiquinho Lopes está na Itália. Ele fala, eu vejo todo dia pela internet o Baixada Esporte. Grande abraço ao nosso querido Chiquinho. Bom, vamos saber o que é notícia neste momento nos principais sites do Brasil. Eu começo com o Globo.com. Veja o que é assunto nesta terça-feira. Pois é, Dorival durou 30 dias, hein? Caiu e agora comenta-se que Muricy Ramalho vai assumir o ano que vem. Mas até agora ninguém fala nada no Morumbi. O Lance.net de hoje dá a seguinte manchete. Seleção atrapalhou, hein? Dorival Júnior acha que o planejamento dele para a final contra o Palmeiras e até a sequência do Brasileirão vai dar problema por causa dos jogadores convocados. Aí é aquele negócio de cansaço, enfim. O Estadão hoje traz a seguinte manchete. Corinthians aciona o Ministério Público por medo de jogo contra o Vasco em São Januário. Ali atrás tem uma favela e ali o jogo é parada dura. Eu e o Guido testemunhamos lá uma cena quase que uma carnificina da torcida do Vasco com o Santos Futebol Clube. Vi nego pulando aquele muro de 5 metros ali. Realmente procede o que o Corinthians pede, principalmente para preservar a torcida. O Jornal 0 Hora de hoje. A CBF suspende Wellington Martins e Newton por doping. É, meu amigo, caso sério. E o Santa Portal. Olha aí, ó. Ana Marcela Cunha está de volta à equipe de natação da Unisanta. Mais uma grande fera aí reforçando a equipe da Unisanta. Bem, agora vamos apresentar os nossos comentaristas e convidados. Eu pego boa tarde, nosso companheiro Guido Bortolomazzi, porque essa semana tem Brasil e Argentina. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E Brasil e Argentina, tem também mais um jogo da seleção, mas essa palavra do técnico Dorival de que a seleção pode atrapalhar o planejamento dele visando a final da Copa do Brasil, para mim não procede. Pô. A final é dia 25, né? Os jogadores estarão retornando no dia 19, todo mundo já à disposição do Dorival. Tem uma semana para trabalhar. Quer dizer, será que ele está preocupado com contusões? Cansaço teria normalmente se não tivesse seleção brasileira. Então não procede essa desculpinha lá. Não começa a inventar e procurar pelo em ovo para justificar o injustificável, hein? Vamos com calma. A diretoria deu checkmate para o Atlético Mineiro. Eu não quero mais o Neto Berola para 2016. Vou ficar com o Thiago Ribeiro? Dinheiro em caixa e resolve-se o problema. Vamos falar muito a respeito disso. Daqui a pouco o Guido traz notícias importantes do Alvinegro da Vila. Olha aqui, meu amigo, aproveite a promoção das lojas Colombo, hein? Imperdível, imperdível. Mas somente na loja Colombo do centro da cidade em Santos. Sabe por quê? Porque lá tem 30 mil peças com promoções absolutamente imperdíveis. A Rua Amador Bueno 85 é a única loja que tem essa promoção. Camisas que custariam R$ 39,90, você paga R$ 19,90. E se comprar 10 peças, sai por R$ 15,90. R$ 15,90. Tem terno, calça, bermuda, camisa polo, manga curta, manga comprida, Natal chegando, o verão batendo na porta. Então não deixe de aproveitar essa grande oportunidade e renovar o seu guarda-roupa. Colombo, Rua Amador Bueno 85, hein? Essa loja tem 30 mil peças com preços arrasadores. O nosso repórter online também, mais do que nunca, interagindo com o nosso telespectador. Gustavo Franco, boa tarde, hoje de Esporte Recife, tudo bem? Tudo bem. Flamengo. Então esse é o Flamengo, né? Tudo bem, Edson? Boa tarde, amigo telespectador. Participe da enquete do dia. Na sua opinião, qual é o segredo da base do Santos para revelar tantos craques, tantos grandes jogadores e ser tão vitoriosa? Para participar é fácil, é só acessar o Facebook do Baixada Esporte, que é www.facebook.com/Baixada Esporte. Lá você pode enviar tanto a sua mensagem por escrito, como também a sua mensagem de áudio. Então participe e mande a sua opinião para a gente. Muito bem. Olha, o Santos pode ser processado por bullying. É uma coisa séria. O time profissional do Santos Futebol Clube bateu o São Paulo profissional 2 vezes. E não bastasse isso, também no Sub-11, Santos São Paulo, Santos de novo. Aí no Sub-13, Santos São Paulo, de novo Santos. Aí o São Paulo fala, isso é bullying. Precisam tomar providências. O Roberto, deve ser duro, hein? Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-23, profissional.
Não dá, né? É melhor onde está o Santos. Então, virar à esquerda e, como eu diria aquele leão da montanha, saída pela canhota, né, Luiz Roberto? Boa tarde, Edson, com certeza. Mas esqueça o São Paulo, deixa o São Paulo em paz. Legal. Nossos dois convidados são importantes. Deixa o São Paulo. Olha, eu vou falar primeiro da Ana Marcela Cunha, que assinou um contrato de 5 anos, Edson. Com a Unisanta, voltou a casa, 5 anos, ela e a Poliana Okimoto serão as duas grandes personalidades do esporte, na natação, para a equipe da Unisanta. Parabéns à família Teixeira pela contratação por 5 anos, nesse contrato muito bem assinado. Agora, a questão da CBF, dos dois antidoping, tanto do Newton, que foi pego 2 vezes, 2 vezes o Newton foi pego. Uma pelo Palmeiras, pela Copa do Brasil, e o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E já o Wellington foi pego contra o Palmeiras também pela Copa do Brasil no dia 23 de setembro. Então os jogadores já eram reincidentes. A CBF já estava de olho, então veio a público agora, estourou isso como uma bomba, e a imprensa gaúcha está criticando o departamento médico da equipe do Internacional. Agora, só para terminar a questão do São Paulo, 7 jogos, 4 derrotas, e a diretoria de São Paulo, com a falta de ética, que não sei o que está acontecendo em São Paulo, eu chamo de falta de ética, sou torcedor de São Paulo, nunca vi uma diretoria se posicionar desse jeito. É brincadeira. Para que trouxe, então, o Doriva? Não dá para entender. Não dá. Falta de ética da diretoria de São Paulo Futebol Clube. Muito bem. E é o 24º, não, quase o 39º. 39º, não. 29º. 29º que caiu. É quase um técnico por rodada. Que absurdo, hein? Mas é a realidade e a cultura do futebol brasileiro. Bom, o programa de hoje estamos recebendo aqui com muito carinho, né? Um grande amigo, um jogador que atuou pelo próprio Santos e atuou também pela Sociedade Esportiva Palmeiras, além de ter feito história também na nossa Briosa. E ele vai falar muito desse pega entre Santos e Palmeiras na grande final da Copa do Brasil. Rui de Rosa, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Fazia tempo, hein, amigo? Fazia tempo. Boa tarde, Edson, boa tarde, Guido, boa tarde aos amigos. Eu quero agradecer primeiro pelo carinho, a forma amável que vocês sempre me tratam quando eu venho aqui, que já fazia tempo que eu não vinha, você foi uma grande verdade. E falar das coisas de futebol, né? Aquilo que nós gostamos, que nós entendemos, um pouco do nosso passado. Isso é muito importante e muito gostoso estar aqui com vocês. Você foi campeão paulista pelo Palmeiras contra o Corinthians em 74. Você estava no banco aquele dia, não estava? Estava, é verdade. 74, né? Aquela multidão que invadiu o Morumbi. O Palmeiras tinha um timaço, o Corinthians também tinha. Você era reserva do Leivinha. De vez em quando o Fedato não era nada fácil, você entrava no lugar do Fedato e tal. Na verdade não era o Fedato, quem jogava era o César, né? E eu joguei muito mais de centroavante, eu e o Leiva, porque o César era aquilo. O César era aquele jogador que de uma hora para outra ele me falava, não vou jogar, não jogava. Aí eu sempre estava entrando ali. Bom, o Rui vai falar desse jogo Santos e Palmeiras também, já que ele tem muita história, né? Envolvendo o Palmeiras, o próprio Santos onde ele jogou, e a Portuguesa, enfim. Já tudo também sobre essa final da Copa do Brasil. Eu falei aqui da brincadeira do bullying, mas é uma coisa séria. O São Paulo normalmente não está dando sorte quando pega o Santos pela frente, qualquer que seja a categoria. Por exemplo, agora, recentemente, no Sub-13, o Santos acabou eliminando o São Paulo. E agora faz a grande final contra o Corinthians. O primeiro jogo já foi realizado em São Paulo, deu um empate de 0-0. E agora, nesse final de semana, a decisão aqui entre Santos e Corinthians. Estamos recebendo o técnico Gustavo Roma, gentilmente comparece ao nosso programa. Gustavo, boa tarde, muito obrigado pela presença, hein? Boa tarde, Edson, boa tarde, Guido, boa tarde os amigos do Baixada Esporte. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. E vamos bater um papo aí sobre essa final que vai ser acirrada. Empatamos lá o primeiro jogo e jogamos por 2 empates. Vamos fazer o segundo jogo aqui na nossa casa, mas sempre buscando a vitória. Só me tira uma dúvida, o jogo de São Paulo foi em Guarulhos ou foi lá no Parque São Jorge? Foi no Parque São Jorge. E aliás, até faço aqui um apelo para a torcida santista, porque nós fomos lá e fomos muito bem recebidos. O pessoal nos tratou muito bem lá no Parque São Jorge, então acho que isso é importante, ainda mais quando a gente se fala de garotos, né, que a gente está tentando revelar, a gente passar esse exemplo para eles de pais aí dentro do futebol. Espero que a torcida santista faça o mesmo aqui, receba o pessoal do Corinthians muito bem, para que a gente faça um jogo de alta excelência dentro dos gramados e que a torcida também tenha esse comportamento excelente fora de campo. Muito bem. Olha aqui, gente, eu quero falar da Cacau Center, é isso mesmo. Você que está pensando em fazer sua festa, não deixe de passar na Cacau Center e comprar tudo o que você precisa.
A Cacau Center é o lugar certo que você vai encontrar chocolates de todos os tipos e marcas e o melhor preço da Baixada, hein? Tem guloseimas, balas e doces em geral. A sua festa fica mais bonita com as decorações e temas do clube do seu coração. E tem fantasias também de criança, infantil, adulto, de vários modelos e também de vários personagens. Lá tem balões para decoração de todos os tamanhos e descartáveis em geral com o melhor preço da Baixada Santista. A sua festa começa na Cacau Center, Avenida Prefeito José Monteiro, 744 em São Vicente. E o telefone 3467-7023. Entre no site www.cacaucenter.com.br. Meu caro Guido Bortolomé, você tem mais algum destaque antes do intervalo? Voltar com o Rui de Rosa e também aqui com o Gustavo Roma, falando de Santos e Palmeiras, Copa do Brasil, e falando da final do Sub-13, Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, domingo, aqui. Bom, destaque, a notícia mais triste que nós tivemos ontem foi o problema com a Rússia, né? Uma das maiores equipes de atletismo do mundo pode ser banida da Olimpíada de 2016, porque as denúncias de corrupção, de trocas de urinas para que os exames não dessem doping, e isso aí aconteceu e a Federação Russa deve ser banida por alguns anos e não vão disputar a Olimpíada de 2016. Nós já estamos chateados com os problemas de doping que ocorreram nesses últimos dias envolvendo jogadores do Internacional, e eu estava conversando com um médico a respeito disso, porque o que foi detectado, o produto, né, que foi detectado na urina dos jogadores vem de um remédio que faz urinar, né, bastante, que é um remédio diurético, né? E aí o médico falou o seguinte: esse remédio é usado para algumas pessoas que usam cocaína. Sabia? Só isso ele falou. Que é uma maneira de eliminar rapidamente o que está no sangue, só que não deu tempo e aí apareceu no exame. Uma vergonha, né? E algumas atletas que foram medalhistas em Los Angeles vão ter caçada. Olha como é que está o negócio. Olha, rapidinho, a gente volta já. E muita gente hoje, viu, Luiz? Não foram poucas, não. Não foram poucas. Que falaram, Edson, o meu medo é o Santos ser apontado como favorito contra o Palmeiras. Ninguém melhor do que o Rui de Rosa, como ex-jogador que jogou no Santos e no Palmeiras, para falar. Se esse negócio de ver o João Santos como favorito, isso não pode ficar preocupante, porque aí a responsabilidade é toda alvinegra. A gente volta já. Para mais um bloco do nosso Baixada Esporte, o Camilo também está com a gente, mas vou pegar o boa tarde dele já. Antes eu quero aqui pegar mais uma vez o cumprimento do nosso querido Rui de Rosa, que jogou no Palmeiras e jogou também no Santos Futebol Clube. Teve uma passagem também muito grande e boa pela nossa Briosa, onde ele também tem um coração voltado para o clube, porque tem um sentimento todo especial por ela. Ô Rui, fala um pouquinho da sua trajetória, que muita gente sabe do Rui de Rosa, sabe da trajetória, mas não sabe às vezes como é que tudo começou. Você começou jogando na própria Portuguesa, na base? Como é que foi? É que o tempo passa, né? A gente vai pegando idade e não é brincadeira. Na verdade, eu comecei na Portuguesa Santista. Nas manhãs esportivas? Isso, nas manhãs. Não, na verdade, eu comecei nas manhãs esportivas do Santos. Você começou na vida, então? Mas tinha tanto jogador de bola naquela época, tanto jogador de bola, o número de jogadores. E a Portuguesa Santista começou a fazer as manhãs esportivas com o seu Davi. Né? Lembro do seu Davi, baixinho. Isso. E começamos a fazer lá as manhãs esportivas, com o técnico Papa ainda, e depois continuei lá e fui jogando nas categorias de base até que cheguei ao profissional, né? Quem é que estava na base da Portuguesa que subiu com você? Tinha tantos jogadores, meu Deus do céu. Juvenil, Miguel, Ailton Silva, uma série de jogadores, porque o Santos fazia jogadores, mas como era muito grande o número de jogadores no Santos, os que saíam de lá iam para o Portuguesa Santista. Com qualidade também. Com qualidade, muita qualidade. E todos esses jogadores pegaram grandes equipes do futebol brasileiro, né? E eu dali da Portuguesa Santista fui para o Palmeiras, aí do Palmeiras fui para o Santos, não, para Ponte Preta, depois vim para o Santos, aí fui para o Atlético Mineiro, teve mais alguns times aí no caminho que nós fomos fazendo, mas foi um tempo bom da minha vida. Agora, Rui, veja bem, você deve ter feito uma campanha espetacular pela Portuguesa para ter ido para o Palmeiras em 74, porque o Palmeiras tinha um timaço. O Palmeiras tinha Leivinha, Palmeiras tinha o César Maluco, Ademir da Guia, você tinha ali o Zeca na lateral, o Leão no gol, o Luiz Pereira,
Você tinha um time realmente. O Cabelo sabe a escalação inteira do Palmeiras. O Cabelo não tem muita lembrança desse time do Palmeiras, não. Ô Cabelo, tudo bem contigo? Boa tarde. Você lembra desse Palmeiras de 74? Fala no microfone, Cabelo. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Gustavo Runa, Gustavo Franco, Guido, Dr. Rui. E um grande abraço a todos aí, principalmente o pessoal da Campos Sales aí, o Cristiano, o Gabriel, a Maria Luísa. Infelizmente aí, nessa época eu só tinha 10 anos, as lembranças são poucas. Você chamou o Rui de velho, né? Acabou de chamar o Rui de velho. Agora eu quero saber o seguinte, Rui. Você foi contratado por esse time que na época era uma máquina. O Palmeiras, para te contratar, você devia estar voando naquela época, né? Como é que foi você receber a notícia e falar, Rui, o Palmeiras quer te contratar? E como foi essa transação? Custou caro? Como é que foi esse negócio? Na verdade o que aconteceu foi em 1972, final de 72, né? Eu fui para o Palmeiras. E o Palmeiras tinha um grande time. Alguns times também queriam a minha contratação, mas eu acho que eu fui para o time errado. Você foi para o time errado? Eu acho que eu fui para o time errado, porque eu fiquei muito tempo no Palmeiras e não jogava, porque era Dudu, Ademir da Guia e Leivinha. Né? Foi um time que realmente era imbatível. E eu acreditava que o Ademir da Guia ou que o Leivinha ia parar. E cada vez que eles ficavam, que nem vinho, cada vez que passava o tempo eles ficavam melhor. Aí em 75 eu tive a oportunidade de jogar no Palmeiras, quando o Leivinha foi vendido para o Atlético de Madrid, e eu achava que eu ia dar conta. Só que o Leivinha fazia 2 gols de cabeça por jogo. Né? E na verdade substituir assim de imediato era muito difícil. Mas o seu estilo era outro, né, Rui? Hoje, por exemplo, você se compararia a quê? Quem é que jogaria mais ou menos no estilo que você jogava na época? Hoje é difícil comparar. Na verdade, eu era um meio atacante, né? E depois, com o decorrer do tempo, eu fui sendo um meia mais volante. Mas, na verdade, aquele Palmeiras era um time que realmente... Bom, eu cheguei ao Palmeiras, fui bicampeão brasileiro, fui campeão paulista e não jogava. Jogava nós durante o campeonato, entrava durante as partidas. Eu acho que ali foi o meu grande... Você não era titular, mas você jogava. Eu tive uma participação grande. Tal. Tinha. Mas tem alguns lances aqui que vai mostrar. 74, Palmeiras campeão paulista dentro do Corinthians, mas na trajetória, o Rui chegou a fazer parte do time em alguns jogos até importantes. Teve um jogo contra o São Bento, Sorocaba, se me fala a memória. Tive alguns jogos, passe, inclusive, acho que foi o Leivinha fazer o gol. Vamos mostrar um pouquinho aí para a gente trazer um pouco a memória, né, do Rui de Rosa jogando pela equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem áudio aí, Guilherme? Tem áudio? Então vamos lá, vamos lá. Quarta rodada e recuperação palmeirense. O adversário é outro verde. Vitória do Palmeiras, 1-0 no Guarani. Meio lançando. Leivinha subiu. Chegando de Rossi. Ademir! Estamos na 7ª rodada. O jogo é contra o São Bento. Na 5ª e 6ª rodadas, o Verdão empata em 0-0 com o Juventus e com o Santos, mas vence o São Bento por 2-0. Um toque do Edu. Uma jogada de Rossi com o Luiz Pereira. Leivinha! Gol! Leivinha! Número 8. Boa bola para o De Rossi. Melhora aí. Chance do Itamar. Palmeiras. Primeiro gol no Morumbi. Itamar. A jogada foi excelente. Toda trabalhada, toda bem organizada. O passe perfeito para a finalização exata de Itamar. Boa bola para o De Rossi. Melhora aí. Chance do Itamar. Palmeiras. Primeiro gol no Morumbi. Itamar. A jogada foi... Oi, você estava no banco nessa final contra o Corinthians 74. Morumbi lotado. Devia ter uma Kombi de torcedores do Palmeiras no Morumbi. Uma Kombi, é verdade. Como é que foi aquilo? Como é que você vivenciou? Né? O Corinthians que não ganhava título há anos, na fila e tal, e todo mundo apostava naquela ocasião que o Corinthians seria campeão. Como é que foi aquilo? Dá para passar para o telespectador? O que você sentia ali naquele momento? Na verdade, quando nós saímos do hotel que nós concentrávamos, nós no caminho, né, não tínhamos nem como chegar dentro do Morumbi. Nós viemos pela contramão para poder entrar dentro do Morumbi. E quando nós chegamos no Morumbi, aquela verdadeira multidão de corintianos, o Oswaldo Brandão, que era o nosso técnico, para mim, saudoso Oswaldo Brandão, ele estava no vestiário e os jogadores nós entrando, né, ele pegou e falou assim: eu acho que nós temos que ir embora, porque acho que hoje não é o nosso dia. Só tem corintiano aqui, eles vão massacrar a gente. E aquilo foi um lado psicológico dele, né? Aquilo deu uma gana numa moçada. Falei, pô, mas por que ele está falando isso? Que onda é essa aí? Porque não dava para você achar que era uma brincadeira, porque a tensão era muito grande, né?
Eu acho que foi o maior público do Morumbi, né? Se eu não me engano. Acho que o maior público é Corinthians e Ponte Preta na final 127 de mil. 77. Aquele jogo de domingo que a Ponte ganhou 1-0 do Rui Rei. Mas era muita coisa, muita pressão, muito aquele negócio que o Corinthians há quantos anos não era campeão, precisava ser campeão ali. Então ficamos naquela. E um passava pelo outro e falava, ele vai ver, ele vai engolir essas palavras que ele falou. Né? E todo mundo fomos. Quando nós entramos no Morumbi, acho que tinha umas 10 pessoas batendo palma. Porque nós já tínhamos feito um jogo antes no Pacaembu, 2-2, e eles empataram no final. E aí foi aquele jogo tenso demais, né? Uma corrida demais, mas o Morumbi tinha trocado a grama. E aquele campo estava pesado, né? E o nosso meio de campo é um meio de campo que todo mundo achava que era lento, mas em alguns momentos da partida se tornava muito rápido. E para ter uma passagem que aos 30 e poucos do segundo tempo, o Brandão me chamou, eu fiz que não escutei, eu falei, será que sou eu mesmo, caramba? Como é que eu vou resolver? Não vai dar para mim 0-0. Mas ele falou assim, vai lá, fala pro Leão segurar essa bola que eles estão vindo para cima. E eu fiz aquela menção que ia entrar até chegar no Leão. Mas realmente foi um jogo fantástico, um jogo de qualidade, né? Que de um lado tinha Ademir da Guia, do outro tinha Rivelino, né? E tinha um back central chamado Luiz Pereira. E no Corinthians era o Brito. Então era um jogo que realmente deixou muito, que tinha grandes jogadores, belíssimos jogadores. Mas foi uma emoção muito grande, conseguimos vencer num gol fantástico do Ronaldo, numa ajeitada de cabeça do Leivinha, e aquilo ali proporcionou uma felicidade muito grande do torcedor palmeirense. E essa partida que ele está citando, teve um caso excepcional, né? Que foi o Rivelino ter ido embora do Corinthians, em virtude desse jogo. É verdade. Ele foi execrado, e era o garoto do parque, era o reizinho do parque, para ver só como é que a pressão naquela partida foi toda em cima dele. E o Dudu, eu me recordo de a gente lembrava, escutava o pessoal falando a respeito, eu não trabalhava na imprensa ainda, em 74, né? O Dudu marcou o Rivelino de uma tal maneira que o Rivelino não respirava. Aí o Rivelino bateu uma falta nesse jogo, o Dudu pôs o rosto. Foi nocaute, Foi knockdown nesse jogo. Então, e aí mostrou que o Corinthians teve várias oportunidades de fazer gol, como você falou, até o Leão fez defesas excepcionais nessa partida. Verdade. Mas os Palmeiras teve a sorte daquela bola que o Butice, né, que era o goleiro do Corinthians, né? A bola bateu na mão dele, a mão de alface, que foi um chutinho fraquinho também do Fedato, né? Não, foi o Ronaldo. E aí o Butice foi para a bola, bateu e acabou então. Mas o problema todo foi o Rivelino, que o Rivelino foi execrado, quase apanhou no Parque São Jorge, falavam que a família dele era toda palmeirense, né? Ele jurava de pé junto que era corintiano. E naquele momento ele foi pro Fluminense. Foi pro Fluminense e foi que ganhou tudo lá no Fluminense. E como é que foi o clima quando acabou? Vocês comemoraram, a torcida do Corinthians evidentemente foi saindo aos poucos do estádio, ficou só do Palmeiras. Como é que foi o clima no vestiário? Porque a impressão que teve é que muita gente falou, fiquei com dó do Corinthians, né? Como é que foi a reação? Na verdade, Edson, o Corinthians tinha um timaço naquela época, né? O Corinthians tinha um time a nível do próprio Palmeiras. Mas o Palmeiras levava uma vantagem porque tinha um meio de campo já formado há muitos anos, né? Jogando Dudu, Ademir da Guia e Leivinha, é difícil conter, por mais que seja marcador, né? Precisa ter um time que tenha toque de bola para sair também lá de trás. E o difícil nisso aí. Agora, a festa foi fantástica pro lado do Palmeiras, né? Porque no vestiário tudo era alegria, mas a festa maior foi dentro do Parque Antártica. Porque aí a torcida nos esperou lá, recepcionou lá, né? Porque aquele momento foi o máximo. O palmeirense ganhar do corintiano numa final de Campeonato Paulista, onde que naquela época o Campeonato Paulista tinha muito mais, os campeonatos regionais eram muito mais evidência do que o próprio Campeonato Brasileiro. Então aquele momento ali foi histórico para o time do Palmeiras. Mudou a forma de jogar daquela época para a época de hoje? Naquela época eu jogava no 4-2, que era do Dudu e Ademir da Guia, um ponto ao meio avançado que você fazia, o centroavante e o ponto esquerda. Na verdade, eu jogava com 5 atacantes, às vezes até com 6. É verdade. Hoje dá para jogar assim, porque o Santos, de uma certa maneira, joga um pouquinho dessa forma, não joga? Olha, eu acho que o futebol mudou demais, né? Principalmente por se privilegiou muito mais a condição física do que propriamente a técnica do jogador.
Eu acho que o futebol teve umas mudanças muito grandes. Mas o jogador, a qualidade, não é querer menosprezar os jogadores de hoje, que realmente são jogadores belíssimos, tem jogadores com muita qualidade. Mas é que naquela época tinha tanto jogador, que é impressionante. Olha, eu estava falando com um amigo hoje. Nós disputamos esse campeonato paulista aí, que os três no meio de campo do Palmeiras era Dudu, Ademir da Guia e Leivinha. Do Santos era Clodoaldo, Pedro Rocha, Clodoaldo, Brecha e Pelé. Da Portuguesa do Esporte era Badeco, Basílio de Cá. Do São Paulo eram Edson, Gerson e Pedro Rocha. Brincadeira. Como é que tu vai conseguir isso? Isso sem conta. Nós estamos falando dos times de São Paulo. Fora quando pegar no Rio de Janeiro. Fora pegar do Rio, Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte tinha a Lola, tinha a Dirceu Lopes. Ia para o sul, lá para o Rio Grande do Sul, tu tinha Braulio, que era fantástico esse jogador, né? Tu tinha no Rio de Janeiro Zico, tinha o Edu, irmão do Zico, que também era um jogador fantástico do Vasco da Gama. Então tinha 10 no futebol brasileiro que não faltava. Hoje está difícil. Zanata jogava muito no Vasco? Muito excepcional jogador de futebol. Tinha jogadores fantásticos. E aqui você atribui, o que aconteceu? As categorias de base hoje não produzem mais com a mesma essência. Talvez tinha o Pintinho. Pintinho, Rivelino, Kleber. Que foi para Sevilha, para a Espanha. Isso. E se tornou o maior ídolo em Sevilha. O Kleber também, jogador do Fluminense, era fantástico. Hoje a molecada não joga uma bola na rua, perdeu o gingado, daqui a pouco o Gustavo Romo pode dar uma palhinha sobre isso também. O que mudou, Rui? Você que participava de manhãs esportivas do Santos, na Portuguesa, aquela qualidade que tinha a questão de 20, 30 anos atrás e hoje já não tem a mesma. Por quê? Uma das coisas que foi que antigamente só se falava no futebol, né? Santos, por exemplo, nós tínhamos mais de 100 campos de futebol na várzea. A várzea preenchia demais tanto a Portuguesa Santista, o Santos e o Jabaquara. Por que só não foi Portuguesa Santista e Santos que tiveram jogadores? Jabaquara teve um time fantástico. Eu me lembro muito, o meu primo Marcos, a mãe dele é irmã da minha mãe, ele jogou no Jabaquara e foi vendido para o Corinthians no auge do futebol. O Ponta Marcos. Então, foi um jogador que foi o jogador mais caro da história do Jabaquara. Então, esses jogadores saíram da várzea em muita quantidade. Outra coisa que terminou demais com o futebol foi o final do futebol do interior, né? O interior do estado de São Paulo sempre abasteceu as grandes equipes. Era um número muito grande de jogadores e isso facilitava demais. Agora, a base, que é a número 1 do futebol brasileiro, é do Santos, né? O Santos revela jogadores em quantidade, uma qualidade muito boa, e isso deve-se a esse trabalho que os jogadores, que os técnicos, o Gustavo, e todos os, o Arão, o André, todos eles formam. Você vê que o Santos, quando monta um time mais ou menos, sai campeão de alguma coisa e passa 3, 4 jogadores. Hoje, o time titular do Santos, quantos jogadores não saíram da base? Verdade. Né? É uma quantidade fantástica. E o Santos, quando reverte, quando muda essa posição, não se classifica bem nos campeonatos. Você se lembrar, somente, acho que foi no ano de 84, que o Santos trouxe Paulo Zidoro, Serginho, conseguiu ser campeão, um time caríssimo, mas um belíssimo time, e depois só foi campeão quando usou a base. É isso aí. Gustavo Franco, quer falar alguma coisa a respeito? Ou Gustavo Roma, quer falar alguma coisa a respeito disso? Mas o Gustavo Franco depois também tem telespectadores na internet ali formulando perguntas. O que você pode falar a respeito disso, Gustavo? Então, como o Rui já falou, quando a gente começa a dar prioridade muito para a força, para a marcação, para a parte física e deixa a parte técnica de lado, acaba acontecendo isso. Então, hoje em dia, a gente tem uma metodologia lá no Santos que a gente prioriza bastante a parte técnica do jogador e faz com que isso vá aflorando a partir das categorias que ele for passando até chegar no profissional. Então, toda a diretoria da base está conversando muito com os treinadores, com as comissões, com o pessoal da avaliação, para que a gente possa unificar todas as categorias e trabalhar dentro da mesma metodologia, para que quando o atleta chegue no profissional, ele já chegue com a parte técnica bem apurada e chegue sem dificuldades para o treinador que está no profissional pegar ele já praticamente pronto para poder encaixar ele dentro do esquema, sempre privilegiando a parte técnica para que não perca isso que o Rui falou. Nas épocas passadas tinha muita parte técnica e a partir do momento que o pessoal começou a se preocupar muito com o resultado, marcação, começou a deixar um pouquinho esse lado técnico de lado. Então a gente tem que voltar a resgatar isso daí. Quer dizer, um sincronismo de treinamento. Exatamente. Desde o sub-11 até o sub-20. Até o sub-20. Os treinadores vão ter esse sincronismo. Quer dizer, o jogador vai ser burilado
subindo gradativamente, mas sempre no sincronismo. Sempre no sincronismo, praticamente é o mesmo esquema tático. Lógico que você pode ter uma variação ou outra, mas o atleta vai saber fazer tudo. E o mesmo estilo de treinamento. O mesmo estilo de treinamento, a mesma metodologia, para que ele vá gradativamente aperfeiçoando essa parte técnica e quando chegue lá em cima no profissional, ele já esteja quase totalmente lapidado. Isso é feito no Barcelona, Gustavo? Isso é feito bastante na Europa, não só no Barcelona, como em praticamente todos os times da Europa. Por isso que a gente vê os times profissionais europeus dentro de um esquema tático praticamente perfeito. O sistema deles tem muito pouco erros dentro da partida e é por isso, por essa sincronia, por já treinar desde criança dentro da mesma metodologia, ele já chega no profissional com essa forma tática apurada, além da parte técnica que é bem trabalhada ela também. E o trabalho em cima dos fundamentos? Porque até o Nenê, um dia desse, nós estávamos comentando a respeito disso, ele falou de algumas jogadas que, aquela época áurea do Santos com Pelé, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, e veio também o próprio Nenê fazendo algumas tabelinhas e falava, isso é fundamento. Trabalho do fundamento em cima desses jogadores da base. Está sendo constante? Como é que é? Exatamente. O próprio pessoal da diretoria cobra muito da gente isso, que a gente trabalhe muitos fundamentos para que o atleta não perca essa capacidade de fazer um passe com qualidade, um domínio com qualidade, um cabeceio com qualidade, para que ele se aperfeiçoe cada vez mais dentro desses fundamentos e chegue realmente bem preparado para que não tenha o problema de chegar no profissional, o atleta ainda não sabe chutar com a perna ruim dele, só sabe chutar com uma perna, às vezes não sabe dar um cabeceio, às vezes ele erra um domínio. Então a gente tem que procurar sanar esses problemas já na base para que ele chegue praticamente pronto para o time profissional. Muito bem. Gustavo Franco já vai fazer a pergunta em nome da Sky, a melhor TV por assinatura do Brasil. Você não tem Sky na sua casa ainda? Está esperando o quê? Olha, agrada a criançada, que tem uma programação variada, as mulheres também adoram, e os homens, que além de esportes, tem muito futebol. Então é uma programação completa. Ligue agora e peça a sua, 4104-1234. E o outro telefone da Sky Toró está aí na tela. Sky, você na frente sempre. Gustavo Franco, que diz o nosso internauta? O Sérgio Campos de Santos, ele fala o seguinte: hoje o Santos tem 7 ou 8 jogadores da base no time profissional. Isso prova a qualidade do trabalho que é feito na base do Santos. Pergunta ao Gustavo Romo o seguinte: até que ponto o jogador ter passado pelo futsal contribui para o desenvolvimento do atleta da base no futebol de campo? O Rui jogou futebol de salão também, né, Rui? Joguei. Junto com o campo? Quando você era moleque ou só depois? Não, antigamente o futebol de salão era pouco. Era pouco. Na verdade, hoje tem muito. Mas você também jogou salão? Salão, eu particularmente, eu já vou ter. Eu realmente não gosto de jogador de futebol de salão que joga futebol de campo. Ah, não gosta? Não, não gosto. Eu acho que os vícios do futebol de salão é muito difícil tirar no campo. Eu acho assim, dentro de uma certa idade, o atleta jogar salão é até bem-vindo para ele. Mas a partir de um certo momento, quando ele faz essa transferência para o campo, eu acho que ele tem que ficar só no campo, porque aí já são outros fundamentos, já é uma outra realidade, a dimensão do campo é muito diferente. Mas até uma certa idade é bom porque ele vai pegar uma velocidade de raciocínio, vai procurar se livrar da marcação em espaços curtos, então isso vai aflorar alguns sentidos cognitivos que vai fazer bem para o atleta. Aí, só que depois, a partir do momento que ele já pega uma bola maior, um campo com uma dimensão maior, outros espaços dentro do campo, então eu acho que ele já tem que ficar só dentro do campo para se acostumar a trabalhar dentro dessa dimensão. Muito bem. Olha aqui, gente, na hora de mexer no ar-condicionado do seu carro, você tem que levar seu carro numa empresa especializada. Vou falar da Friocar, que é referência na Baixada quando o assunto é ar-condicionado automotivo. E um detalhe, você fala, puxa, mas o ar do meu carro está legal, geladinho, gostoso, está um freezer. Só que a pergunta é a seguinte: e o filtro do ar-condicionado? Você já trocou? Você sabe como é que fica um filtro a cada 6 meses? E é por lá que o ar passa, que você respira. Pode estar geladinho, mas que tipo de ar você está colocando no seu pulmão e da sua família? Veja o recado da Friocar. Dicas automotivas Friocar. A melhor importância a fazer a revisão do ar-condicionado do seu carro é a saúde da sua família, né? Trocando o filtro 2 vezes no ano, pelo menos. Olha o estado do filtro, bem sujo, já há alguns anos sem trocar, e o novo, uma diferença muito grande. A troca é bem rápida, na faixa de 10, 15 minutos, e o benefício
vai ser bem melhor para a sua família. Dicas automotivas Friocar. E a Friocar tem duas lojas, uma em Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135, da Vila Guilhermina, e a outra loja no centro em São Vicente, na Rua Marquês de São Vicente, 213. Friocar. Olha, uma parada na volta, eu quero saber do Rui de Rosa, o que pode dar Santos e Palmeiras na final da Copa do Brasil, e o Gustavo Roma falando da final entre Santos e Corinthians, no Sub-13, domingo. E o Gustavo Franco trazendo as escalações de Santos e Corinthians daquela final de 74. E o Camelo já com os jogos da Copa Metropolitana de Futebol Amador. Aguarde. Olha, na hora de abastecer seu carro ou sua moto, Posto Village, o mais tradicional de São Vicente. É isso aí. Na hora de abastecer, abasteça com qualidade e procedência. O Posto Village tem bandeira Ipiranga e é o mais tradicional de São Vicente. Fica ali na Avenida Presidente Wilson, 823. Lá você tem a certeza e a garantia de estar colocando um combustível de qualidade e com preços imbatíveis, hein? Tanto na gasolina como no etanol. Posto Village, o mais tradicional de São Vicente. Ô Gustavo Franco, rapidamente, qual era a escalação de Corinthians e Palmeiras naquela final de 74, hein? No Edson, o Corinthians ele jogou com Butice, Zé Maria, Brito, Ademir e Vladimir, Tião e Rivelino, Vaguinho, Lance, Zé Roberto e Adãozinho. E o Palmeiras jogou com Leão, Jair Gonçalves, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, Ronaldo e Ney. Você tem mantido contato com esse pessoal, ô Rui? Olha, até agora nós fazemos sempre uma brincadeira. O Arouca tem um campo de society ali perto da portuária, e ele toda vez faz essa confraternização. E agora, dia 15, vai vir todo esse pessoal do Palmeiras, da nossa época, fazer um amistoso aí, uma brincadeira contra o Santos, lá no campinho do Arouca. Como é o Ademir da Guia, jogando e como companheiro, como amigo? Ademir é um cara muito tranquilo. Bom, ali, aquela final, o batimento cardíaco dele dá 68, 70. Numa final daquela. Parecia que ele estava passando. Estava morto. Recupera ele, aí que ele morreu. Ele é um jogador fantástico. Além de ser um jogador fantástico, um homem de um caráter, uma dignidade, uma postura, que realmente é um carinho muito grande. Eu ainda encontrei com ele agora há pouco tempo, lá no centro de treinamento do Rivelino, e ele conversando comigo, ele me chama de Rocinho, né? Rocinho. Eu falei, e aí, Ademir, como vai? Ele falou, que saudade daquele nosso tempo, né? E ele vai vir aí domingo. Ele é um cara fantástico, olha. Ele sabe que ele joga ainda, ele gosta de brincar, né? Joga aquele tempinho dele, ele tem que jogar. Tá em forma. Falso lento, né? Todo mundo achava que ele era lento, mas aquelas passadas. Não tinha nada de lento. Né? Bom, Palmeiras e Santos disputam a final da Copa do Brasil. O Dorival Júnior e o Marcelo Oliveira, logo após os últimos confrontos, falaram desse jogo aí. Vamos lá, vamos ouvir. Num campo como esse, as dificuldades foram muito grandes. Mesmo o próprio Joinville, que talvez até um pouco ambientado, um pouco mais adaptado ao estado do gramado em razão dos últimos jogos já serem em campos pesados, ainda assim prejudicou demais a qualidade do espetáculo e não tivemos a partida à altura daquilo que gostaríamos. Agora, é natural que no fim de tudo isso, o resultado de empate foi importante pela manutenção da posição na tabela. Eu acho que isso daí foi fundamental. Diminuímos uma rodada para finalizarmos o campeonato. Teria sido, sim, muito importante um resultado positivo, mas foi um jogo muito disputado, muito brigado e futebol pouco aconteceu, então acredito que não tenha tido razão para um outro resultado que não esse. A conversa de vestiário ela estende um pouco mais de cobrança em todos nós, porque foi frustrante o que aconteceu, né, e já vem acontecendo, perdendo oportunidades, né, de avançar no campeonato. Nós estabilizamos ali com 48 pontos e mais uma vez desatenção, né, e nós doamos 2 gols, foram doados, porque a gente tem uma dificuldade imensa de criar situações e um de bola parada,
um jogador baixo até, e a gente marca de forma individual, tinha que ter alguém, e é o que mais treinamos, o que falamos na preleção e tudo, e infelizmente aconteceu, e uma infelicidade no segundo gol, né, um escorregão, mas houve uma pressão, mas sem muita qualidade de jogada para chegar. Então, eu sou o técnico, sou responsável por isso, e todos nós temos que buscar melhorar, reagir, fica bem mais distante agora essa situação do Campeonato Brasileiro. E quem é o favorito para ganhar a Copa do Brasil, Santos e Palmeiras? Eu entendo que o Santos está no melhor momento. Eu, sinceramente, estava falando aqui agora para o Gustavo, que eu acho que o Santos errou em algum momento quando não fez essa partida agora. Eu acho que o momento do Santos agora é muito bom. E tu demorar 30 dias para fazer uma nova partida, né, e tu tá jogando contra o Palmeiras. Queira ou não queira, por mais que hoje a qualidade do Santos seja muito melhor do Palmeiras, final é coração no bico da chuteira. E a última é lá. Então o Santos, eu acho que, lamentavelmente, tomou uma atitude errada quando ele proporcionou fazer esses 2 jogos daqui a um mês. Eu entendia que agora seria muito importante, né? Porque o Santos vive um bom momento. Mas futebol tem essas coisas. O time tem um belo time, um time que realmente tiver focado. Você falou uma grande coisa no início do programa. O Santos não pode aceitar que o Palmeiras comece a dizer que ele é o favorito, né? São 2 grandes equipes do futebol brasileiro, 2 equipes que vão jogar uma partida cada um na sua casa. Eu acho que isso aí tem que ter muito... Eu acho que se o Santos estiver focado, como tem sido após a entrada do Dorival, o Santos tem grandes possibilidades de ser campeão. Mas tem que entender que vai jogar contra uma grande equipe do futebol brasileiro. Jogar primeiro em casa foi bom ou ruim? Você sabe que o futebol argentino gosta de jogar a primeira em casa e a segunda fora. O futebol brasileiro já tem uma outra mania. Gosta de jogar a segunda em casa. Essa primeira o Santos joga em casa e joga a segunda lá na arena do Palmeiras. Mas é importante que o Santos faça um bom resultado. Aí é que é a preocupação, né? Você se atira para fazer um grande resultado e deixa... Corre risco. Mas eu acho que vai ser um grande jogo, o público vai ganhar com esse jogo. Mas o Santos tem que saber que o seu momento é muito melhor que o do Palmeiras. Muito bem. Gustavo, vamos falar de Santos e Corinthians domingo. Vamos convidar a galera alvinegra para comparecer. Você falou que foram muito bem recepcionados lá no Parque São Jorge. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa partida decisiva, o local do jogo, o horário e como é que o seu time está preparado. Então, o local é lá no CTR Pelé, né? Começa às 10h15 até... Por que esse jogo não foi para a Vila? Eles até pensaram em trazer para a Vila. Já pensou você já ter essa garotada conquistando um título dentro da Vila? É uma possibilidade... Ainda até está em aberto, pode até ser que de repente mude, mas eles estão analisando várias situações aí para ver onde é o melhor local. Até porque vão ter 3 torcidas, né, que o Sub-11 também vai decidir com o Palmeiras e vai misturar a torcida do Santos, Corinthians e Palmeiras. Então eles estão analisando qual é o melhor local para realizar essas 2 partidas. E o time está preparado, né? A gente fez uma campanha... muito boa durante a competição, estamos invictos até aqui, o Corinthians também está invicto, né? Só que nós temos a melhor campanha por causa que a gente tem mais vitórias que eles dentro da competição, eles empataram mais que a gente, então a gente chega com essa vantagem de poder jogar por 2 resultados iguais, mas a gente sabe que dentro desse próprio DNA do Santos é difícil a gente ficar ali se segurando, né, na partida, jogando por empate. Então a gente já sabe que o time do Santos, desde as categorias de base, não sabe jogar dessa maneira e a gente vai procurar estar jogando bom futebol, partindo para cima como a gente foi lá na casa do Corinthians também. Jogamos dentro de um esquema de 4-3-3, um volante só, 2 meias e 3 atacantes. Então é colocar esse DNA do Santos aí dentro de campo para que a gente possa fazer um bom resultado e possa sair aí campeão e que a gente possa trazer mais esse título para as categorias de base do Santos. É uma coisa que eu acho interessante, é lógico que são 3 torcidas, mas tem agora o momento de se conscientizar que é uma garotada, né? É a categoria sub-11, sub-13, sub-15. Quer dizer, os próprios torcedores, de um modo geral, vai ser muito mais família do que aquele torcedor natural, não é isso? Na maioria das vezes acontece isso. E tem que começar a se conscientizar também que essa garotada tem que já ter esse espírito de jogo.
não de violência, né? Que as torcidas têm que se conscientizar que essas garotadas que vão jogar tem que ter esse espírito tranquilo também de participar de um jogo como esse. E alguns Santos podem tirar proveito também, né, dessa situação, fazer uma grande promoção, né, para que a família possa participar desse evento, que vai ser fantástico. Seria maravilhoso esse jogo acontecer na Vila Belmiro. Muito bem. Olha, Cacau Center, hein? Vai comprar produtos para sua festa? Então passe na Cacau Center. Lá você encontra tudo o que precisa. Chocolates de todos os tipos e marcas com o menor preço da Baixada. Guloseimas, balas e doces em geral, hein? Sua festa fica mais bonita com as decorações e os temas dos clubes do seu coração. Você vai encontrar de todos os clubes lá na Cacau Center. E tem mais. Fantasias de criança, de infantil, adulto, de vários modelos e de vários personagens também. Tem balões de todos os tipos e tamanhos e descartáveis em geral e com o melhor preço da Baixada. A sua festa começa na Cacau Center, Avenida Prefeito José Monteiro, 744 em São Vicente. Telefone 3467-7023 e entre no site www.cacaucenter.com.br. No próximo bloco, vamos saber tudo sobre a Copa Metropolitana e também a opinião do De Rosa, do Gustavo, que está aqui com a gente. Os dois Gustavos, né? O Roma, que é o técnico do Sub-13, e o Franco, que é o nosso repórter online. E Guido também. Brasil e Argentina, que jogam no próximo final de semana. Voltamos já. Olha o surf, hein? As informações chegando com o nosso repórter Átila Polioto. É com você, Átila. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte, a todos do canal Santa Cecília. O programa Na Real está de volta, como prometido, trazendo as informações do que aconteceu lá do OIHB São Paulo Open de Surf em Maresias. Mas antes, vamos falar do segundo festival nas ondas de bodyboard que aconteceria domingo passado, dia 8, foi cancelado por causa da chuva, foi transferido para agora, dia 15, a partir das 9 horas, lá na praia do centro em Mongaguá. Saindo de Mongaguá, indo lá para Maresias, agora sim, o confronto Brasil-Austrália, que vai decidir o título mundial no Havaí, com Felipe Toledo, Adriano de Souza e Gabriel Medina contra o Mick Ferry, também definiu o campeonato do OIHB São Paulo Open de Surf em São Sebastião, que o domingo bate nas ondas de 4 a 6 pés e pré-lotado em Maresias. Miguel Cuco levantou a torcida ao garantir em casa a sua permanência na elite dos top 34 da WSL. Para completar a festa, Cuco faturou o QS 10.000 de São Sebastião e derrotar o australiano David Kettles na final. Com isso, assumiu a quarta posição no ranking, além de bolsar $40 mil pela vitória em Maresias. E o OIHB São Paulo Open de Surf, apresentado pelo Banco do Brasil, fechou a pega brasileira de fim de ano da WSL com vitória verde e amarela de Miguel Cuco, por 17 a 12, 33 pontos. Ele não vencia uma etapa desde 2012 e David Kettles também ficou feliz pelo resultado que levou da 20ª para o 8º lugar no ranking dentro do G10 Qualifying Series para o CT no ano que vem. Você acha que a família do Miguel Cuco ficou contente com essa vitória dele aqui em casa em Maresias? Pessoal do Baixada Esporte, eu queria agradecer a torcida da galera e estou muito feliz, muito grata a Deus por tudo. E ele se garantiu e ganhou em casa. Miguel foi campeão de Maresias, eu estou muito feliz, tem um campeão novo para casa e esse abraço para o Baixada Esporte. Após a vitória do Miguel, um beijo para a galera do Baixada Esporte. Isso aí. O programa Na Real fica por aqui. Até o nosso próximo boletim informativo aqui dentro do Baixada Esporte. E convido a todos vocês a curtir a nossa página no Facebook. Facebook/Na Real 2015. Uma boa semana para todos e boas ondas. Surf aqui também no Baixada Esporte. Oi, estamos a 4 minutos do final do programa. Em 1 minuto, dá para falar do Brasil e Argentina? É difícil. Complicado, né? Na verdade, sem Messi e Tevez, hein? Os dois estão fora. É um jogo, a Argentina não vem bem, o Brasil mais ou menos também, estão quase na mesma posição. É um jogo dificílimo, onde que se joga com o coração, né? Muito mais qualquer coisa. Mas eu não acredito num bom resultado do futebol brasileiro, não. Eu acho que o futebol brasileiro está muito aquém daquilo que, principalmente, a nossa idade
conheceu e que a gente almeja que o futebol volte. Eu acho que há algumas modificações, há comentários fortíssimos a partir de ontem, né? Que o técnico Dunga pode deixar a seleção após o jogo da Argentina. Então as coisas não estão muito fáceis para nós. E o Tite pode sair do Corinthians e ir para a seleção brasileira. Ô Rui, quero te agradecer demais pela presença aqui e dizer para você voltar mais vezes, que além de um amigo, você é da casa. E nós estamos aqui de portas abertas. Obrigado, Rui. Eu quero agradecer o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Vocês sabem que vocês estão no meu coração. Obrigado, Rui. Camelo, você ouviu aí que um jogo é duro, Palmeiras e Santos com Fernando Derrota. E aí, Camelo, seu destaque final? Hoje o Santos é favorito e 90% o Santos é favoritismo total. Mas é como foi falado, né? Infelizmente a esperança aí tem que ser a última que morre. E tá difícil, mas vamos torcer até lá, né? Para ver se o Marcelo aí larga as prejuízos dele de teimosia de lado aí, escala o melhor time aí, que ultimamente tá difícil. E domingo tem Copa Metropolitana, né, Camelo? Positivo, domingo nós teremos, se Deus permitir, né, através do tempo aí, nós teremos rodada cheia, para ver se a gente consegue finalizar a primeira fase. Tendo em vista aí, já está se aproximando do final do ano, nós, se Deus permitir, nós pretendemos terminar antes do Natal. Legal. Boa semana para você, Camelo. Gustavo, seu destaque final, Gustavo. Destaque final, mensagem do Lucas Fernandes, de São Vicente, participando da enquete. Ele fala o seguinte: a principal diferença da base do Santos para os outros times é o investimento e a confiança que se dá para os atletas. Por isso, quando esses jogadores vão para o profissional, quase sempre dão certo. Opinião do Lucas Fernandes, de São Vicente. Legal. Gustavo Roma, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte domingo e que venha mais um título para a Vila Belmiro. Obrigado pela energia positiva aí de vocês, por ter me convidado, foi um prazer. E sempre que precisar, eu estou à disposição. Legal. Guido Bortolomazzi, seu destaque final. Um abraço e até amanhã com mais informações. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Lembrando, hein? Réveillon esse ano é no Ilha Porchat Clube, hein? Vai ser o melhor Réveillon da Baixada Santista. Pegue o telefone e faça sua reserva de mesa para 8 ou 10 lugares. 997 00 11 59. Réveillon é no Ilha Porchat. Um abraço a todos, muito obrigado pela presença do nosso querido Rui de Rosa, o Gustavo Roma também com a gente, e a todos uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.